Bom, então vamos lá finalizar a nossa bolsa. Nessa aula, a gente vai fazer o cordão tricotin com a agulha de crochê. Vamos fazer a alça com o crochê tunisiano. Para finalizar aqui o cordão, a gente vai fazer um tassel em cada ponta. Para que a gente consiga costurar a alça, você vai precisar agora utilizar a agulha de tapeçaria. Então, vamos lá começar pelo nosso cordão tricotin. Bom, o cordão tricotin, ele pode ser substituído pela correntinha, tá? Então, se você tiver um pouco de dificuldade para poder fazer, você pode dobrar o seu fio assim, fazer com 2 fios para ele ficar um pouco mais grosso, ou se seu fio for muito fino, você pode dobrar mais uma vez assim e fazer com 4 fios, ok? A espessura do cordão vai depender muito da quantidade de correntinhas que você for iniciar. Eu gosto de fazer com 3 correntinhas, porque não corre o risco de eu me perder ao longo aí do caminho. Logo, logo você vai entender por quê. Mas você pode fazer com 4, com 5, enfim, com quantas correntinhas você quiser, tá? Então, vou fazer minha laçada inicial aqui. E vou fazer minhas 3 correntinhas, normal até aqui. Vou fazer 1, 2, 3, ok? Concluí minhas 3 correntinhas, vou direto, introduzir minha agulha, vou pular a primeira correntinha, na segunda, vou introduzir, vou laçar o meu fio lá embaixo, vou trazer pra cima e vou deixar aqui na minha agulha, tá? Vou pro meu próximo ponto. Vou no último aqui, vou introduzir a minha agulha, vou laçar o meu fio lá embaixo e vou trazer pra cima. Então, agora a gente tem 3 laçadas aqui na agulha. Concluiu as 3 laçadas, se você estiver fazendo com mais, tem que seguir aqui até concluir. Você vai segurar aqui para não correr o risco de desmanchar, tá? Então, segura bem aqui na parte de baixo. Você vai tirar todos os fios aqui da sua agulha. Depois, quando você pegar um pouquinho mais prática, você já pode deixar aqui no primeiro, tá? Mas se te confundir, tira de todos. Introduz aqui no primeiro. Vou laçar o fio. E vou passar por essa laçada, ok? Vou para minha segunda. Passo minha agulha pela laçada. Laço meu fio. Trago para cima. E deixo aqui na minha agulha. Vou pro terceiro. Passo pela laçada, laço meu fio e trago para cima. Vou ficar com 3. Concluí os 3, vou segurar aqui bem firme, vou tirar da minha agulha. Vou deixar aqui já no primeiro, tá? Tá aqui minha primeira laçada, vou laçar o meu fio e vou passar por ela. Vou na minha segunda laçada, introduzo minha agulha, laço meu fio e deixo aqui na minha agulha. Vou para minha terceira. Passo pela terceira laçada, laço meu fio e trago para cima. Essa daqui é a sequência até você chegar no tamanho que você quer, tá? Vou repetir mais uma vez aqui para poder revisar. Cheguei na minha terceira laçada, eu vou tirar a minha agulha, apoio bem firme aqui no início, tiro minha agulha, deixo na minha primeira, laço meu fio e passo pela primeira. Vou inserir minha agulha na segunda laçada, laço meu fio, passo por ela e deixo aqui na minha agulha. Vou na minha terceira, introduzo minha agulha, laço meu fio e deixo aqui na minha agulha. Quando chegar no tamanho que você quer, no tamanho desejado, é só você laçar aqui e passar pelas 3 laçadas que estão na sua agulha. Passou pelas 3, dá mais uma laçada, passa pela única que ficou na sua agulha, aí pronto. Aqui é só você cortar o fio e ele não vai desmanchar mais. Concluiu? Puxa as 2 pontas para poder juntar aqui. Então, ele vai ganhar a forma certinho em todos os lados, ok? Então, vamos lá agora aprender a fazer a alça.
Bom, então vamos lá começar a nossa alça. A gente vai fazer com o ponto básico do crochê tunisiano. Eu gosto dele porque ele fica com um acabamento bem legal e quando estica assim, ele fica com formato de corda, ele dá uma viradinha pra dentro. Então, eu gosto de fazer com o crochê tunisiano por causa disso. Mas se você tiver com dificuldade para poder fazer, pode fazer com ponto baixo normal. Vai fazendo um em cima do outro, com carreiras de ida e volta, ou com ponto alto. Para a gente iniciar e não precisar ficar fazendo nenhum outro tipo de arremate, já deixa aqui uma quantidade boa de fio, mais ou menos um meio metro, para que você já possa usar essa ponta aqui para poder costurar na bolsa, tá? Aqui a gente vai fazer a laçada normal e vamos fazer as correntinhas iniciais. O início é bem parecido com o tricotinho, a gente vai fazer a quantidade de correntinhas e vamos aí passar por ela e preencher a agulha. A quantidade de correntinhas que você fizer aqui inicialmente vai definir a largura da sua alça, tá? Então, eu vou fazer a minha com 4 aqui, porque essa bolsa é pequena, então eu quis fazer uma alça um pouquinho mais fina, mas na minha outra, que é grande, eu fiz com 6 pontos, tá? Só para você ter como referência. Eu vou fazer, então, os 4 pontos, vou fazer uma correntinha, 2, 3, 4... Finalizei, eu vou voltar e ir preenchendo a minha agulha. Então, eu vou pular minha primeira correntinha e na segunda eu vou inserir minha agulha, laçar meu fio e deixar aqui, ok? Vou no meu próximo ponto. Vou inserir minha agulha, laço meu fio e deixo ele aqui. No meu último ponto, vou inserir minha agulha, laço meu fio e deixo aqui na agulha, tá? Fiz com todos, agora eu tenho que ir voltando e finalizando o meu ponto, tá? Então, no crochê tunisiano, a gente primeiro vai da direita para a esquerda, preenchendo a agulha com as laçadas, e depois da esquerda para a direita, a gente vai finalizando o ponto, ok? A primeira laçada aqui que a gente vai tirar, a gente só tira de um ponto que tá aqui na agulha. Então, eu vou laçar o meu fio e vou passar apenas por uma laçada, ok? Vou continuar aqui com os 4 pontos. Depois do primeiro, eu vou tirando de 2 em 2. Então, eu laço meu fio, passo por 2, vão ficar 3 laçadas. Laço meu fio, passo por mais 2, vão ficar 2 laçadas. Laço meu fio e finalizo aqui a minha carreira, ok? Então, a partir de agora, vai ser a mesma coisa. Vou tirar um pouquinho aqui a agulha para ficar mais fácil de visualizar. A gente vai inserir a agulha nessas alcinhas aqui que estão em pé, tá? Então, a gente vai laçar aqui. Então, vou preencher minha agulha. Então, esse é o pontinho que tá em pé, eu vou inserir nele, laço meu fio e deixo aqui na minha agulha. Qual o próximo? Esse daqui. Vou passar por ele, laço meu fio e deixo aqui na minha agulha. O último ponto que é um pouquinho diferente, em que a gente tem que fazer um acabamento aqui. A gente vai virar um pouquinho e vão ter 2 laçadas. Então, a gente vai passar pelas 2, tá? Se você olhar aqui, ó, tenho 1, 2, que são as 2 últimas que ficam na lateral. Laço meu fio e deixo aqui na minha agulha, ok? Vou voltar da mesma forma. A primeira laçada eu só tiro 1. E depois eu vou tirando de 2 em 2. Laço meu fio, passo por 2 laçadas, fico com 3. Laço meu fio, passo por 2 laçadas, fico com 2. Laço meu fio, passo pelas 2 últimas e concluo aqui a minha carreira. Vou fazer mais uma vez. Então, aqui eu tenho o meu ponto em pé, eu vou passar a minha agulha. Tá vendo que eu não tô introduzindo pra parte de trás, né? Eu tô passando pela parte da frente mesmo, ó. Essa alcinha aqui fica bem na parte da frente. Laço meu fio e deixo aqui na minha agulha.
Minha segunda laçada, introduzo minha agulha, laço meu fio e deixo aqui parado na minha agulha. O último ponto, eu viro um pouquinho assim na lateral, passo pelas duas laçadas, ok? 1, 2, laço meu fio e deixo aqui na minha agulha. Tenho as 4 aqui laçadas na minha agulha, já concluí minha carreira. Vou voltar, laço meu fio, passo só pelo primeiro, continuo com 4. Agora, eu vou passar de 2 em 2. Laço meu fio, passo pelos 2, vou ficar com 3. Laço meu fio, passo pelos outros 2, vou ficar com 2. Laço meu fio, passo pelos últimos 2 e concluo a minha carreira. Isso vocês vão fazer até chegar no tamanho que vocês querem, o tamanho da alça que você vai querer, tá? Quando você chegar no tamanho da alça que você vai querer, você tem que finalizar aqui, fazer um acabamento na última carreira. E a gente faz com um ponto baixíssimo. Então, eu vou laçar aqui nos mesmos lugares. Vou passar por essa alcinha que tá em pé, laço meu fio, trago pra cá. O mesmo que eu trouxe, vou passar pela laçada que já tava na minha agulha, ok? Então, aqui eu fiz um ponto baixíssimo. Vou fazer a mesma coisa com o próximo. Passo pela laçada que tá em pé, laço meu fio, trago pra cima. O mesmo que eu trouxe, eu passo pela laçada que já tava na minha agulha. Pra finalizar, no último ponto, eu vou fazer da mesma forma. Vou virar assim de lado, vou passar pelos 2 fios laterais, laço meu fio, trago pra cima, o mesmo que eu trouxe, eu passo pela laçada que tava a minha agulha. Vou laçar aqui o fio, passar, e eu posso cortar aqui que ele não vai desmanchar, ok? Então, vamos lá agora colocar o cordão na nossa bolsa e fazer aqui o tassel. Bom, então vamos lá agora colocar o cordão. Antes da gente fazer aqui o tassel, a gente precisa passar o cordão pela bolsa, tá? Ou pelo menos deixar um lado sem fazer, como eu fiz aqui no meu. Eu já fiz de um lado, no outro eu preciso deixar livre para que eu consiga passar aqui pela minha bolsa. Então, a parte que ficou maior, você tem que ver aí a parte que teve mais pontos, deixa na parte da frente. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai ir de fora para dentro, tá? Para que o cordão fique aqui na parte de fora já certinho. Então, eu vou inserir aqui na parte da frente. E aí, é só ir passando da frente para trás, de trás para frente, até chegar do outro lado. Não tem muito segredo aqui nessa parte, não. Ah, e uma coisa que eu não falei na outra aula, que é muito importante. Eu falei que eu divido por 10 para ter um número par, tá? Você pode ter até a quantidade de buraquinhos aqui diferente, mas precisa ser um número par, porque senão uma ponta da corda vai ficar na frente, a outra vai ficar assim para a parte de dentro, tá? Aí você vai ter que desmanchar e fazer de novo. Então, mesmo que tenha um outro número, tem que lembrar de ter números pares. Bom, passei aqui dos dois lados, então vamos agora fazer aqui o tassel nessa ponta. Eu vou puxar um pouquinho mais para ficar um pouco mais fácil. Você vai precisar de um fio um pouquinho maior para poder fazer a amarração. E se você tiver um caderninho assim, fica um pouco mais fácil de você enrolar o fio, tá? Então, eu pego assim o fio, enrolo em volta do caderninho. Eu já tenho a quantidade de fios que eu coloquei na outra ponta, eu fiz 10 voltas. Então, nesse eu vou fazer da mesma forma. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, corto aqui. Cuidado para não sair, né? Deixar ele juntinho aqui. Com a agulha, você vai passar esses fios aqui dentro do cordão. Então, não necessariamente precisa que bem no início do cordão, tá? Pode ser no segundo.
passa assim no meio dele. E aí, você vai ter que passar esses fios que estão aqui dentro, tá? Eu gosto de fazer assim e já passar de uma vez. Se por acaso você não conseguir, pode ir passando pouco a pouco, tá? Então, aqui já deu certinho, eu consegui passar todo de uma vez. Vou deixar as duas pontas iguais. Vou arrumar aqui certinho. E eu vou segurar ele desta forma, tá? Segurei desta forma, agora a gente vai fazer essa amarração. Essa que tem aqui. Ok? Então, aquele fio maior que você tem, você vai deixar uma ponta na parte de cima, onde eu tenho aqui o cordão. Você vai voltar aqui na parte de baixo e deixar como se fosse uma argolinha, tá? Então, ó, tem uma laçada assim. Pode segurar tudo. E aqui agora você vai passando, tá? Bem firme. E enrolando até... Aí, você pode também ver a largura que você quer. Mas é ideal que tenha pelo menos 1 centímetro aqui, para que você consiga fazer o arremate dentro dessa amarração, tá? Então, vou passar mais um pouquinho. Quando der aqui a largura que você quer, você vai pegar esse fio que você tava rolando e vai passar por dentro da argolinha que ficou aqui, tá? Indiferente de qual lado você vai passar, não tem nenhum problema, você só precisa passar por dentro. Segura aqui, tá? A pontinha. E agora, essa que tá na parte de cima, você vai puxar até você conseguir trazer, ó, ele vai fazer um nozinho aqui, você conseguir trazer esse nozinho aqui pra dentro, ó. Dá uma puxadinha. Ó, já conseguiu ver o nó aqui no meio. As duas pontas que ficaram, você pode cortar bem rente, ok? Porque se você deixar a ponta aqui e você puxar, vai sair o nó que tá aqui dentro. Então, você tem que cortar as duas. Não pode deixar nem a que tá embaixo. Cortou aqui. Agora, é só medir o outro lado para fazer o corte igual. Junta os dois. E prontinho. Finalizamos aqui o nosso tassel. Então, vamos lá agora costurar aqui a alça. Bom, então, vamos lá agora costurar a alça. Eu já costurei de um lado, para poder visualizar aqui. Então, eu dobrei a bolsa no meio certinho, tá? Considerando aqui a parte da frente, porque a gente tem que localizar aqui a lateral para poder costurar e não ficar torta a nossa bolsa. Então, se você notar aqui, eu tenho os dois buraquinhos da frente, tem os outros dois que estão saindo, e aqui eu tenho esse espaço certinho. Então, aqui tá bem centralizado, tá? E eu costurei aqui neste lado. Para poder fazer a costura, a gente tem que deixar a parte da frente do ponto para fora, né? Então, se você não sabe reconhecer, esse em que a gente consegue ver aqui os risquinhos é a parte da frente. E esse aqui, na verdade, não dá para distinguir aqui como um ponto, seria o verso da nossa alça, tá? Então, só tem que tomar cuidado aqui para não tá torcida. E vamos já colocar o fio, lembra que eu pedi para deixar um fio aqui razoável, pra gente já usar para poder costurar. Vou colocar aqui já na minha agulha. E vou localizar aqui do outro lado da mesma forma. Então, a gente vai costurar nessa parte de cima aqui, tá? Não vai passar pela parte de baixo. Então, vou centralizar aqui certinho. E vou começar a minha costura. Eu gosto de fazer com ponto cruz, porque aí já fica um X aqui na parte da frente e fica como um acabamento bem legal. Mas se você tiver com um pouco de dificuldade, é só costurar aqui na parte de dentro que eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente, tá? Então, para fazer o ponto cruz, a gente vai inserir aqui a agulha, tem que tomar cuidado para ver se tá passando pelo cordão também. Vamos olhar aqui na parte da frente. E tem que estar na mesma carreira aqui que você fez a anterior. Então, eu tô aqui na minha 5ª carreira,
vou inserir minha agulha. Então, a gente tá aqui na parte da frente em que a gente tem que cruzar. Então, se eu tenho que cruzar, eu tô embaixo, eu vou ter que ir pra cima do outro lado, tá? Passei na parte da frente, olho na parte de trás pra ver se eu tô também passando pelo meu cordão. E puxo o meu fio, tá? Agora, eu tenho que vir pra este lado. Então, eu vou dar a volta aqui. Vou passar pelo meu cordão e pela parte da frente, ok? Então, ó, saí nesse outro lado. Puxo. Pra cruzar, tô nesse lado, tenho que vir pra esse. Então, é só aqui eu inserir minha agulha na parte de baixo. Tem que ver aqui certinho se também tá pegando a alça. E vou puxar. Então, aqui eu já tenho o meu ponto cruzado. Eu gosto de fazer pelo menos umas 3 vezes para ficar bem marcado aqui. Então, eu vou vir pro meu outro lado. Vejo o mesmo lugar que saiu da primeira vez, para que não fique torta, não fique torto o meu X, né? Então, vou puxar aqui. Agora, eu tenho que ir para a parte de cima, vou inserir no mesmo lugar, passo para a parte de trás. Agora, eu tenho que vir para este lado, vou passar pelo mesmo espacinho, vou pela parte de baixo, no mesmo espaço. Vou para a parte de baixo. Cruzo na parte de cima. Volto pro outro lado. E cruzo na parte de baixo. Então, aqui a gente já finalizou. E já ficou aqui o ponto cruz. Agora, eu gosto de fazer um acabamento para ficar mais firme aqui na parte de trás. Então, eu vou voltar a minha agulha, não vou passar na parte da frente, tá? Só vou passar aqui, pela parte que eu tenho na alça, pra fazer a costura desde a parte de cima. Então, agora, eu vou vir costurando aqui só na parte do verso, tem que tomar cuidado pra não passar pela parte da frente. É uma costura normal mesmo, eu vou pegar o ponto que tá na bolsa com a alça. É só pegar qualquer alcinha que tem aqui e costurar. Então, eu vou costurando ao redor da alça com a bolsa. Porque essa parte aqui é que dá sustentação na bolsa. Então, tem que ter uma boa costura, porque senão vai arrebentar. Imagina você coloca uma coisa pesada na sua bolsa e arrebenta. Então, tem que costurar bem certinho aqui para não ter esse perigo. Tá? Então, vou costurando aqui. Dou a volta. Bom, chegando aqui na parte de cima, só fazer um nozinho, gosto de dar mais uma volta, passo assim por dentro, e aí só você passar pelo meio, entre a alça e a bolsa, né? E cortar aqui na parte de baixo, que o fio já vai ficar escondido aqui, dá uma puxadinha. E prontinho. Aqui a gente finalizou a nossa bolsa, então se você quiser fechar, só puxar aqui e dar o nozinho. Então, aqui a gente finaliza a nossa bolsa. Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar um comentário aqui que eu vou tentando te ajudar, ok? Então, a gente se vê aí numa próxima videoaula.